Olá, amados, graça e paz. Para compreendermos o que é o matrimônio em relação ao reino espiritual, quando Deus, ali na sua onisciência, na sua onipotência, na onipresença, onde ele sempre atuou em conjunto, assim quando ele confundiu aquele povo na Torre de Babel, ele dizia sempre no plural: desçamos e confundimos. Estava sempre a agir, com o ungido, que é a própria palavra de Deus, Cristo, da qual, juntamente com o seu exército, porque ele é o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, general de guerra, da qual, quando ali na sua onisciência ele já fez um homem a imagem de Deus o criou, e a semelhança, porque ele já saberia que o homem haveria de cair por conta da sua imparcialidade. Ele disse: eu formo a luz, formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Assim como a serpente foi levantada no deserto através de Moisés, a lei mata, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, o Espírito vivifica. E ali, ele, sabendo que Adão ficaria só, porque ele estava na presença de Adão na viração do dia, mas por conta da desobediência iria ficar distante de Deus. Ele disse: não é bom que o homem fique só, porque ele tinha ali a companhia do Filho amado, a sabedoria gerada no seio do Pai, assim como os seus anjos. Mas Adão certamente ficaria só, e ali ele lhe arranja uma companheira idônea da sua costela, aonde a palavra nos ensina que o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une a uma mulher num só corpo, da qual ali, como o seu pai e a sua mãe, da qual criou o marido espiritual, Adão estaria distante, deixando seu pai e a sua mãe para estar unido à sua mulher. Deus pensou para que Adão não ficasse só, e ali naquela queda, Adão já começa a entristecer a Deus porque não assume a sua culpa, jogando a culpa na mulher, porque é esta que me deste como companheiro. O homem sempre murmurando contra o seu Criador, da qual isso nos, quando ali os religiosos perguntam: então por que Moisés permitiu a carta de divórcio? E ele diz: por conta da dureza de vossos corações. Aonde, quando ali ele está na cruz e ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, assim como ele disse, como ele estava ali se entregando, ele estava deixando o seu pai e a sua mãe para unir num só corpo, a promessa de que Isaías dizia, que então Deus é um. Ele estava deixando o seu pai e a sua mãe, da qual, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, a natureza divina, gerado no ventre de uma virgem, que também, como pecadora, havia de alcançar, como filha de Adão, haveria de alcançar a remissão pelos seus pecados através daquele que uniu a um só corpo, o marido espiritual, da qual os discípulos dizem: mas se esta é a finalidade do matrimônio, que vantagem tem um homem em casar? Mas Jesus diz: quem pode compreender estas coisas? Houve eunucos naturais, da qual, assim como Paulo dizia, aquele que estiver só, case-se, por conta da prostituição, porque era como um celibato, de não se envolver na prostituição, porque ele quer a virgem, pura e imaculada, da qual
porque o inimigo persegue tanto as mulheres, né, como homens, querem que vivam na prostituição, porque está escrito que da semente da mulher, da virgem, né, haveria uma inimizade entre a mulher e entre a serpente procurando morder o seu calcanhar, assim como aquele o venceu, né, da semente, a semente de Abraão, a promessa, da qual ali no ventre da virgem, venceu a serpente por nós. O homem que foi, segundo a lei de Moisés, ele foi ofendido, né, ali, segundo a serpente, ele adorou a estátua de bronze, ele estava inclinado à adoração a outros deuses, como o bezerro de ouro. E assim como muitos que estão, segundo como traidores, se gera ciúme em Deus, né, do qual vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas aqueles que perseveram como a noiva virgem, aonde ele nos santifica e ele nos purifica, ele tem ciúme de nós, né, onde a Bíblia afirma. Ele é aquele que tem ciúme, onde a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos justifica. Assim como o Pai ria dos zombadores com desprezo, assim como Davi dizia que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. Assim o Filho amado, onde se formou Deus é único, ali deixou seu pai e sua mãe para se formar né, aonde ele é aquele que nos justifica diante dos zombadores, dos insultadores. Ele é aquele que ri com desprezo dele, porque ele tem ciúme de nós, aqueles que preservam fugindo de toda prostituição, aqueles que não se entregam à corrupção, aqueles que perseveram santificando e purificando através do lavar da palavra, que é a água, que é viva e eficaz, o vinho, a água transformada num vinho novo, onde nós perseveramos, e ele agrada daqueles que se consagram a sua vida a ele, daqueles que não se prostituem, daqueles que perseveram como a noiva pura e imaculada, sendo santificada através dele, que não trai o noivo, que se une a um só corpo, numa só fé, num só propósito, num só coração, para alcançar o casamento nas regiões celestiais, da qual a nossa mãe é livre. E muitos são os que estão sendo enganados pelo ladrão que veio para roubar e matar e destruir, e unindo como a própria meretriz, aquela que trai o noivo, aquela que não é submissa ao noivo. É fácil de se compreender, quando se anuncia a verdade aos escarnecedores, eles não aceitam, porque não há submissão ao noivo, não tem reverência, não tem temor, que é o princípio da sabedoria. Assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.